Mas o CT do Vasco da Gama, o CT Moacir Barbosa, está passando por um processo de remodelação, né? A área molhada, que você já sabe, nós já falamos aqui, está ficando pronta. É uma área que vai ser fundamental para a recuperação dos atletas, algo que não existia dentro do CT do Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, o Carregal falou isso no nosso podcast. Atletas ficavam dentro daqueles tonéis, né? Um barril para fazer a banheira de gelo. Tem vários momentos da recuperação de um atleta pós-partida ou pós-contusão, pós-cirurgia, que ele precisa da água, seja uma piscina, seja uma hidro, e ele vai ter essa área molhada inaugurada agora nos próximos dias. Só que o CT está passando por outras mudanças. O estacionamento está todo sendo refeito, cobertura para os carros, tem ponto agora, vai ter ponto também para os atletas de ponto elétrico para o abastecimento dos carros, né? Quem tiver um carro elétrico, quiser carregar. Vai ter melhorias também na sala de imprensa em breve. Há algumas outras estruturas que estão sendo colocadas num caráter já definitivo para quando for feita a ampliação do CT, essas partes sejam moduladas ao novo CT do Vasco da Gama, aos poucos, porque é muito caro. O orçamento é na casa de 30 milhões de reais para fazer o CT que o Vasco gostaria e até o final do ano, mas está mais difícil. O Vasco vai dando um conforto e uma qualidade de trabalho para quem está por lá. Última informação antes da notícia principal. O Vasco vai começar hoje uma pintura na arquibancada de São Januário, limpeza da arquibancada. Dia 19 tem jogo com o Grêmio, então o Vasco tem aí 8 a 9 dias para poder botar a casa em ordem, e a previsão é uma semana, para dar um conforto ao torcedor, uma visão melhor. Ah, mas vai ser reformado. E não é por isso que vai esperar a reforma, que deve ser no ano que vem só, para começar a fazer melhorias, né? Tem que ter a manutenção, e a manutenção é fundamental. Bom, deixa eu trazer aqui a notícia principal do nosso vídeo. Você sabia que a cada dia que passa, as caixas pretas vão sendo abertas no Vasco da Gama? A última caixa aberta e que, pasmem, beira a irresponsabilidade ou é totalmente irresponsável, há praticamente 20 anos, o Vasco da Gama não paga IPTU das suas sedes. Sede Náutica da Lagoa, Calabouço e o Estádio de São Januário. E o pior, as administrações que passaram pelo clube foram empurrando, sabedoras do débito. O Vasco agora está levantando todas as certidões, até por conta da reforma de São Januário, e viu a dívida. Sabe de quanto é, torcedor, a dívida com o IPTU? 2 milhões de reais. Quem fez a dívida? Os gestores anteriores. E eles vão pagar? Claro que não. A diretoria do Vasco, na frente do presidente Pedrinho, procurou os órgãos competentes para poder fazer o acordo. E ouviu dos responsáveis que poucas vezes, ou quase nenhuma vez, um responsável do Vasco procurou para negociar o débito. E isso tem sido algo recorrente de credores. Por isso o Vasco foi buscar recuperação judicial, os acordos, para, olha, eu não consigo pagar tudo, mas eu consigo pagar tanto. Cara, será que é tão difícil assim ser correto com quem você deve? Olha, eu não consigo te pagar 100, mas posso pagar 50 em 10 vezes? Cara, isso é um absurdo total, porque aí depois, nós, torcedores, queremos um time forte, não tem como, tem que pagar a dívida que essas pessoas fizeram com o Vasco. Não estou dizendo que o Pedrinho é santo, que o Jorge Salgado é um demônio, que o Alexandre Campelo, o Eurico, o Roberto, não estou dizendo nada disso. Estou trazendo fatos, torcedor. Uma dívida de 2 milhões de reais em IPTU, ela não nasce em janeiro de 2024. Mesmo que você não tivesse pago nenhuma IPTU desde lá. Cara, isso é um absurdo. Tem que ser responsabilizado. Passou da hora do Vasco mudar o seu estatuto e responsabilizar os seus dirigentes. Como o próprio Pedrinho está com seus bens, e do Carlos Amodeu, que é o CEO da SAF, na reta da recuperação judicial, qualquer intercorrência, qualquer dor de barriga que der, os bens vão para jogo, os dos administradores do Vasco da Gama, Clube de Regata Vasco da Gama, também tem que estar lá. Isso é uma vergonha. Porque aí você precisa despender de 2 milhões de reais, mesmo que parcelados, porque assim serão pagos, para poder colocar em dia a dívida que o Vasco tem. Você já imaginou? Sofrer penhora? Ser despejado? Olha que cagada que... Meu irmão, não é possível que quem passou no comando do Vasco, e todos, e também os conselheiros, os beneméritos, que aprovavam as contas, olhavam, não questionavam, que vocês consigam dormir tranquilamente e botem a cabeça no travesseiro. A nossa situação hoje, ela é gravíssima por culpa de todos que passaram até aqui nas administrações. A culpa não é minha, a culpa não é sua, torcedor. Mas de quem passou na administração, sim. Quem teve a caneta e pôde mudar. E nada fez. Pelo contrário, só aumentou, potencializou a dívida do Vasco da Gama. Bom, Thiago Mendes
Thiago Mendes ainda não assinou o contrato definitivo com o Vasco porque está passando por exames médicos. Aliás, exames esses que devem acabar hoje no fim do dia ou até amanhã pela manhã. O departamento médico do Vasco, comandado pelo Dr. Gustavo Caldeira, é muito criterioso, é muito cuidadoso nessa análise. Já vinha conversando com o atleta, já sabe do histórico dele e agora está fazendo um scanner no atleta para que ele possa assinar contrato e o vínculo de 2 anos e meio com o Vasco da Gama. Vasco que segue no mercado buscando pelo menos um ponta, mas a tendência é que traga 2, principalmente depois da grave contusão do atacante Adson. Então o Vasco segue no mercado em busca de atacantes. Ah, mas vai buscar zagueiro, lateral, volante. Volante não mais, Thiago Mendes veio. Meia, se tiver uma oportunidade, zagueiro só se alguém sair. Essa é a realidade. Laterais, ninguém fala, a não ser que haja uma negociação. Há jogadores nessa janela, que está abrindo hoje, inclusive, que estão à disposição. Puma Rodrigues é um deles. O Piton pode acontecer uma grande proposta por ele? Pode. E ele pode deixar o Vasco, por isso que o Leandrinho já voltou. Riquelme é um jogador que foi reintegrado para ser negociado. Esforço é um atleta que também pode ser negociado. Jean Davi da mesma forma. Então o Vasco está buscando agora nessa janela abrir um pouco de espaço, até porque jovens da base começam a subir e pedir espaço com o técnico Fernando Diniz. O Vasco buscou informações direto com o staff de Richarlison, segundo informações do canal Na Torcida Vascaínos. Sabemos que para o Vasco contratá-lo, precisará de um projeto bem elaborado, investimento pesado e vencer concorrências fortes no mercado. Nada foi confirmado sobre o interesse de fato em fazer uma proposta, mas seguimos de olho nos próximos capítulos.